Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você agora mesmo. Uma batalha que ninguém vê, mas que define absolutamente tudo o que você vai conquistar ou perder nesta vida. E essa guerra não é contra o mundo, não é contra seu chefe, nem sua infância, nem economia, nem o acaso. É contra você, contra o você que adia, que duvida, que reclama, que sabota, que espera o momento certo, o sinal certo, o sentimento certo. A verdade é que a maioria das pessoas está em paz com a própria fraqueza. Fizeram as pazes com a mediocridade. Aceitaram ser menos do que poderiam ser. E vendem essa escolha como equilíbrio. Mas o preço de não vencer a si mesmo é mais alto do que qualquer fracasso. É o preço de nunca descobrir do que você realmente é feito. Abílio Diniz, ainda garoto, vendia pão de porta em porta. Chuva, sol, pó. Não tinha glamour. Não tinha palco. Só tinha vontade. E um propósito que ainda nem sabia nomear. Mas já sentia no peito não depender de ninguém. Vencer o próprio destino. Ele não precisou vencer o mundo. Precisou vencer o medo de não ser suficiente. A raiva do fracasso. A vontade de parar. A impaciência. A distração. A comparação. E você? O que precisa vencer em você hoje, porque enquanto você não conquistar seu próprio território interno, será apenas mais um refugiado existencial, fugindo de si mesmo, escondendo seu brilho, aceitando sobras de uma vida que nasceu para ser grandiosa. A mente é um império. E ou você governa, ou é escravizado por ela. Pessoas fortes não nasceram confiantes. Elas escolheram, dia após dia, levantar mesmo sem vontade. Elas enfrentaram o cansaço, a dúvida, a crítica. Elas erraram, apanharam, foram humilhadas e voltaram mais fortes. Não por serem especiais, mas por entenderem uma lei invisível que rege todos os grandes. Ou você treina a sua mente para te obedecer, ou ela vai te trair no momento mais importante. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Você acha que ele estava tentando provar algo para os outros? Não. Ele estava vencendo a si mesmo. Cada falha era uma versão dele sendo descartada. Cada tentativa era um passo rumo à versão que iluminaria o mundo. E o que você tem feito com suas falhas tem usado como justificativa para parar ou como combustível para se refinar. Não existe derrota maior do que acreditar que você já está dando tudo de si quando ainda está dando apenas o que é confortável. Você quer mudar sua vida, então pare de tentar vencer o mundo. Comece vencendo o inimigo interno, o sabotador, o preguiçoso, o imediatista, o covarde, o perfeccionista que usa o não está pronto como desculpa para nunca agir. A verdadeira liberdade começa quando você para de buscar motivação e começa a agir com disciplina. Motivação é o fósforo. Disciplina é o sol. Quantas vezes você disse que ia mudar, mas não mudou? Prometeu que ia começar, mas não começou. Planejou, visualizou, falou bonito, mas não fez. Você não está cansado. Está indisciplinado. Você não está perdido. Está distraído. Você não está quebrado. Está desconectado da sua visão. E uma visão não nasce do conforto. Ela nasce no silêncio, na dor, na escassez. Naqueles momentos em que tudo parece estar contra você. Mesmo assim, você se recusa a baixar a cabeça. Porque lá dentro, algo maior sussurra: isso não é o fim. Isso é o chamado. Você acha que vencer a si mesmo é um evento? Não é. É um ritual. Todo dia, ao acordar, você tem duas opções: se render ao caos interno ou domá-lo. Não é sobre acordar motivado. É sobre levantar mesmo cansado. Não é sobre se sentir pronto. É sobre agir mesmo com medo. Vença a si mesmo ou perca tudo. Você quer respeito, então respeite sua palavra. Você quer poder, então vença suas desculpas. Você quer sucesso, então se torne digno dele. Não por status, mas por construção interna. Ele disse: se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Isso não é sobre otimismo barato. Sobre o poder real da crença. Se você acredita que pode, você age. Se você age, você erra. Se você erra, você aprende. Se você aprende, você cresce. Se você cresce, você vence.
Mas tudo começa com o que você aceita como verdade sobre si mesmo. Então pare agora. Respire fundo. Esqueça o que o mundo espera de você. Ignore as vozes externas. Olhe para dentro e pergunte qual é o eu que eu estou alimentando todos os dias, porque todo hábito, toda escolha, todo pensamento alimenta uma versão sua. Ou a versão forte, ou a fraca, ou a visionária, ou a vítima. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais integridade consigo mesmo. Fazer o que você disse que faria, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie. Precisa de pessoas que venceram a si mesmas e por isso podem iluminar o caminho dos outros. Você não veio ao mundo para viver segundo o roteiro dos outros. Você veio para escrever o seu. Mas enquanto não assumir total responsabilidade por sua mente, seu tempo, seu corpo e suas decisões, você estará vivendo no palco da vida como figurante da própria história. Vencer a si mesmo é se tornar o autor da sua narrativa. Parar de terceirizar a culpa. É parar de negociar com a sua própria mediocridade. É entender que ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai entregar propósito, clareza, disciplina ou riqueza em suas mãos. Isso tudo se conquista dentro, no campo de batalha invisível que você pisa todos os dias entre o travesseiro e o espelho. Resiliência não é resistir ao caos, é aprender a dançar com ele. É levantar do chão com mais foco do que você caiu. É aceitar que a dor pode ser mestre se você parar de lutar contra ela e começar a ouvir o que ela quer te ensinar. Quantas vezes você já viu pessoas com talento que nunca chegaram a lugar nenhum? Quantas vezes já viu gente como realizar coisas extraordinárias? Sabe qual a diferença? Não foi sorte. Foi decisão. Foi visão. Foi disciplina. Foi autodomínio. Porque talento sem disciplina é vaidade. Abílio Diniz sempre disse: você é o resultado de suas escolhas. Mas poucos entendem o poder dessa frase. Porque isso não se refere apenas às grandes decisões como carreira, casamento ou negócios. Se refere às pequenas decisões silenciosas, diárias, invisíveis. Aquelas que ninguém vê, mas que acumuladas constroem ou destroem sua identidade. É levantar ou adiar o despertador. É treinar ou se sabotar. É estudar ou rolar o fio. É enfrentar a verdade ou fugir para distrações. Você quer mudar de vida? Mude primeiro o que você tolera de si mesmo. Porque o padrão que você aceita é o limite da sua transformação. Napoleão Hill escreveu em Pense e Enriqueça que a fé verdadeira fé é o estado de espírito que se conquista com repetição de pensamento e emoção. Isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com domínio. Tem a ver com treinar a sua mente para criar crenças inabaláveis, mesmo quando a realidade grita ao contrário. Mesmo quando tudo parece dizer que não vai dar certo. É fácil acreditar quando tudo flui, mas é quando tudo dá errado que o verdadeiro guerreiro se revela. Você acha que Walt Disney foi aplaudido no começo? Não. Chamaram ele de lunático. Ele foi demitido por falta de imaginação, mas ele não precisava da aprovação do mundo. Porque ele já tinha vencido a dúvida interna. E você está esperando o mundo te validar ou já decidiu que vai construir a sua própria realidade, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que você tenha que andar só por um tempo. Porque a jornada da grandeza começa na solidão da convicção. Naquelas noites em que você escolhe continuar sem garantia, sem plateia, sem tapinha nas costas. Não existe evolução sem sacrifício. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para conquistar algo grandioso. Acima de tudo, vai ter que abrir mão da versão fraca que você vinha protegendo. Você não é seu passado, não é seu trauma, não é o erro que cometeu, não é o que disseram que você era. Você é o que decide ser a partir de agora. Mas a decisão não basta. Ela tem que ser sustentada. E é aí que entra o que separa os que sonham dos que realizam. Autodomínio. Você tem que se tornar um guardião do que entra na sua mente. O que você consome. Do que você acredita. O que você fala para si mesmo quando ninguém mais ouve. Porque as palavras que você repete para si viram identidade. E identidade dirige comportamento. Quer mudar o que você faz, mude quem você acredita ser. Não diga, eu sou distraído. Diga, eu estou treinando meu foco. Não diga, eu sou preguiçoso.
Diga estou desenvolvendo minha força de vontade. Não diga eu nunca consigo. Diga ainda estou aprendendo. Porque a forma como você se define hoje é o molde invisível da sua realidade amanhã. E se você não vencer essa narrativa, ela vai vencer você. E você vai envelhecer dentro de uma história que nunca foi sua. A vida não recompensa os talentosos. Ela recompensa os determinados. Aqueles que acordam com propósito e vão dormir com gratidão mesmo que estejam no meio da guerra. E isso não significa ser perfeito. Significa estar em constante construção. Lembra do garoto que vendia pão nas ruas e virou um dos maiores empresários do país? Ele não teve mais sorte. Teve mais fome. Fome de crescer. Fome de aprender. Fome de romper limites internos. Essa fome não nasce do conforto. Ela nasce quando você enxerga a sua vida com brutal honestidade e decide que não vai mais aceitar sobreviver quando nasceu para impactar. Mas essa decisão tem um preço. E o preço alto: você vai perder amizades rasas. Você vai abandonar velhos hábitos. Vai parecer estranho, exagerado, obcecado. Mas lembre-se, a obsessão é o que separa os comprometidos dos curiosos. Essa é a verdade que a maioria foge. Porque é muito mais fácil culpar o governo, o chefe, a família, o passado do que olhar no espelho e admitir: fui eu. Eu permiti. Eu procrastinei. Eu aceitei menos. Eu fugi do que precisava ser enfrentado. Mas essa verdade, por mais dura que pareça, é libertadora. Porque se você é o problema, você também é a solução. Se você causou isso, você pode transformar isso. Só que não existe transformação sem confronto. E o primeiro confronto precisa ser com os seus próprios padrões. Padrões de pensamento, de comportamento, de energia, de crença. A pergunta real não é: você quer vencer? A pergunta real é: você está disposto a morrer para quem você é hoje para nascer quem você precisa ser amanhã? A pergunta real não é: você quer vencer? A pergunta real é: você está disposto a morrer para quem você é hoje para nascer quem você precisa ser amanhã? Abílio Diniz enfrentou quebras, crises econômicas, perdas familiares, sabotagens, mas se manteve firme. Porque o império dele não estava nas lojas. Estava na mentalidade. E mentalidade não se compra, se constrói. Com dor, com quedas, com reinvenções. Você quer mentalidade de vencedor? Então aceite que a sua zona de conforto é o maior inimigo do seu destino. Você não vai ser desafiado pelas coisas fáceis. Vai ser lapidado pelas difíceis. Elas que exigem mais do que você pensa que tem. E é exatamente aí, quando você se vê no limite, que a vida te dá a escolha: romper, ou recuar, expandir, ou fugir, vencer a si mesmo, ou se render mais uma vez. E é exatamente aí, quando você se vê no limite, que a vida te dá a escolha: romper, ou recuar, expandir, ou fugir, vencer a si mesmo, ou se render mais uma vez. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar sua reação a ele. Pode escolher em quem você se transforma diante da adversidade. Abraham Lincoln, antes de ser presidente, fracassou em quase tudo: negócios, política, relacionamentos. Mas ele não estava tentando provar valor. Estava se tornando alguém que o cargo exigia. E esse é o verdadeiro crescimento: se tornar maior que os desafios. Não adianta querer uma vida de campeão com hábitos de amador. Não adianta querer resultados extraordinários com esforço comum. Você precisa se reprogramar. Reprogramar sua mente para a clareza. Reprogramar seu corpo para a disciplina. Reprogramar sua rotina para a excelência. E tudo começa com uma escolha: eu não vou mais me trair. Porque é isso que acontece toda vez que você desiste. Você se trai. Você diz para si mesmo que seus sonhos não valem o esforço, que sua meta pode esperar, que sua palavra não tem tanto peso assim. Mas acredite, a forma como você faz as pequenas coisas é exatamente a forma como você fará tudo. Você finge que seu despertador não importa, fingirá que seus compromissos também não. Você negligencia sua saúde, negligenciará seus resultados. Você aceita migalhas emocionais, aceitará migalhas de vida. Não há separação. Tudo está conectado. E o universo responde à sua vibração interna, não ao que você deseja, mas ao que você tolera. Por isso, observe o que você tolera na sua mente.
no seu corpo, nas suas relações, no seu ambiente. O que você permite, ensina. Você quer ser respeitado, comece se respeitando. Quer ser admirado, construa algo admirável. Quer mudar de patamar, mude de frequência. E essa frequência só muda quando você vence a si mesmo. Quando você mata o velho hábito, o velho pensamento, o velho padrão e planta no lugar a coragem, a visão. Você pode enganar os outros com aparência, com palavras, com performance, mas não pode enganar o espelho. E no fim do dia, é com ele que você vai dormir, com a consciência do que você foi e do que poderia ter sido. Por isso, quando a tentação da desistência bater, lembre-se do porquê você começou. Lembre-se de quem te observa em silêncio, torcendo por você. Lembre-se da versão sua que está presa lá na frente, esperando que você vá buscá-la. A versão forte, a versão livre, a versão realizada. Mas ela só aparece quando você silencia a dúvida e age. Quando você disciplina o corpo e avança. Quando você honra o que sente, mas segue o que decidiu. E seu verdadeiro poder não é controlar o mundo, é controlar a si mesmo, mesmo quando o mundo estiver desmoronando. Há uma força dentro de você que ainda não foi ativada. Uma força que não depende de motivação externa, de likes, de aplausos. Ela nasce quando você cansa de ser prisioneiro da própria fraqueza. Quando você olha para trás com dor e para frente com decisão. É nesse ponto que os fracos desistem. Mas os que vencem a si mesmos despertam. Despertam para a verdade de que o mundo não dá nada a ninguém, ele apenas espelha aquilo que você está disposto a conquistar. E conquistar não é só trabalhar duro. É trabalhar com intenção, com propósito, com visão clara. Porque quem não sabe para onde vai é escravo de qualquer distração. E é isso que destrói vidas com potencial imenso: a falta de foco. A falta de um porquê que seja mais forte que o cansaço. A falta de visão quando tudo parece desabar. Você já viu pessoas comuns mudarem tudo em questão de meses? Não foi milagre. Foi clareza. Clareza de que não dá mais para viver anestesiado. De que existe um chamado dentro do peito que não se cala. E, se ignorado, vira angústia, vício, sabotagem. Você sente isso? Porque sua alma sabe que nasceu para algo maior. E essa inquietação que você tenta calar é o seu verdadeiro eu tentando te acordar. Ele não quer conforto. Ele quer significado. Ele quer impacto. Ele quer que você olhe para a vida de frente e diga: eu estou pronto. Eu assumi o comando. Porque é exatamente isso que os grandes fizeram. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Mas cada tentativa não era fracasso, era fundação. Fundação de caráter, de paciência, de comprometimento inabalável com uma visão. E você tem essa visão, você já se enxergou realizado, inteiro, vivo, livre-se sim. Porque continua se tratando como alguém que não merece. Sua vida está esperando você se alinhar, esperando você se responsabilizar, esperando você dizer: chega de negociar com meus medos, agora é comigo. E sim, você vai sentir medo, vai duvidar, vai querer parar. Mas nunca confunda esses sentimentos com uma ordem. Eles são apenas parte do processo de crescimento. Coragem não é ausência de medo. Ação apesar dele. É seguir com o coração acelerado, mas seguir. Você quer uma nova realidade, então você vai precisar de um novo nível de você. E vai ter que construir. Construa seu corpo como um templo. Sua mente como uma fortaleza. Sua rotina como um campo de batalha vencido todos os dias. Porque a transformação não acontece num único grande gesto. Ela se revela nas pequenas decisões feitas com consistência brutal. Levantar cedo. Fazer o que é certo mesmo sem vontade. Cumprir a palavra dada a si mesmo. Focar quando o mundo chama para dispersar. Cuidar de si como se fosse seu maior projeto, porque é. A vida recompensa quem se trata com seriedade. Quem não brinca com o próprio potencial. Quem não adia o que sabe que precisa ser feito. Você tem um chamado. E ele não vai sumir. Você pode ignorar. Pode calar. Pode fingir que não sente, mas ele vai te perseguir até que você tenha coragem de respondê-lo. E quando isso acontecer, você não será mais o mesmo. Porque naquele instante, você venceu. Não o mundo,
Mas o inimigo mais forte de todos, você mesmo. Esse é o ponto sem volta. O momento em que você para de fugir e começa a construir. Não para impressionar ninguém, mas para honrar a chance que a vida te deu. Você poderia nem estar aqui, mas está respirando, sentindo, pensando. Ponto. A pergunta é o que você vai fazer com essa chance? Você vai desperdiçar mais um dia repetindo padrões antigos ou vai começar a agir como quem entendeu que não tem mais tempo para ser quem não nasceu para ser? Vença a si mesmo. Domine sua mente. Transforme sua dor em força. Sua dúvida em visão. Sua disciplina em arma. Não por vaidade, mas por destino. Porque a sua melhor versão já existe, ela está esperando você ter coragem de alcançá-la. Você nasceu para mais. E no fundo, você sabe disso. Agora vá lá fora. E prove isso para o único que importa, você.